Olá, meu nome é Demetrios Mikulis, sou estudante de psicologia, estou no sétimo período, mais ou menos entre o sétimo e o oitavo, a grade é aberta, não dá para saber exatamente qual período estou, mas estou próximo da conclusão do curso e eu queria trazer para vocês hoje um vídeo diferente. Eu quero trazer um vídeo hoje falando sobre as 5 coisas que você precisa saber para se preparar para a faculdade de psicologia. Como estamos iniciando o ano aí de 2024, o próximo semestre se inicia em algumas faculdades agora em final de janeiro, outras em meio de fevereiro, e muita gente está procurando o curso de psicologia, mas não sabe exatamente como se preparar para esse curso. Então eu vou trazer esse vídeo aqui com as 5 coisas que eu acho essenciais para você se preparar para esses estudos. Mais uma vez, meu nome é Demetrios Mikulis e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 17 de 1 de 2024, então qualquer informação que eu der aqui que estiver desatualizada eu vou fazer um novo vídeo referente ao assunto. Desde já deixe aí seus comentários e seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você e para outras pessoas como você. O algoritmo é uma coisa muito interessante, gente, desse YouTube. Mais uma vez eu tenho agora uma nova função aqui no canal, o Valeu, onde você pode ajudar financeiramente o canal. Então vamos lá, gente. As 5 coisas que você precisa saber para se preparar para o curso de psicologia. Elas não estão em nenhuma ordem, todas elas são de igual importância. A primeira que eu gostaria de falar é sobre esteja preparado para a autorreflexão. No curso de psicologia, você vai estudar a mente humana, você vai estudar relações, você vai estudar como nós nos comportamos, como funciona a nossa mente, como o nosso corpo fisiológico influencia no nosso comportamento. E muitas das coisas que nós vamos estudar convida a gente a refletir sobre nós mesmos. E essa reflexão, se nós não estivermos preparados, ela pode ser um pouco agressiva, digamos assim. Você pode sair de algumas aulas, assim como eu saía de algumas aulas, moído, como se você tivesse passado por um triturador. Por quê? Porque você vai começar a trabalhar conteúdos que, se você não tiver já ciente ou já preparado para lidar com esses conteúdos, se você já não tiver trabalhado eles em terapia, pode ser que durante as aulas esses conteúdos sejam ativados e você tenha que enfrentar eles ali. E ali não é o momento da sua terapia, ali é o momento de ensino, de estudo. Então já esteja preparado para a autorreflexão, o que nos leva ao segundo ponto: cuide da sua saúde mental. Se você nunca fez terapia na vida e pretende cursar o curso de psicologia, eu aconselho fortemente que faça terapia. Procure um profissional psicólogo ou uma psicóloga que possa te atender. Marque um horário, vá à terapia e comece a trabalhar seus conteúdos. Ah, Demetrios, mas eu não tenho nenhum conteúdo a ser trabalhado, não tenho nenhum trauma, nenhum nada, minha infância foi perfeita, hoje eu sou uma pessoa maravilhosa, não tenho ansiedade, não tenho depressão, não tenho burnout, não tenho nenhum nada disso que atualmente as pessoas têm. Não tem problema, faça terapia mesmo assim. Por quê? O curso de psicologia atualmente ele está voltado para uma visão mais clínica da psicologia. É claro que durante o curso você vai estudar não só a parte clínica da psicologia, mas vai estudar também psicologia do trabalho, psicologia organizacional, as duas se comunicam bastante, psicologia social e por aí vai. Contudo, a grande maioria das abordagens elas são voltadas para o manejo clínico, não necessariamente o manejo clínico de pessoa de um a um, né, do terapeuta e o terapeutizando o cliente ou paciente, mas também terapias de grupo, ludoterapia, temos aí psicodrama, temos várias e várias abordagens que elas podem ser trabalhadas. Contudo, tenha em mente que se você está estudando a mente humana, o comportamento humano, a psique, a alma da pessoa, digamos assim, você vai estar apto a trabalhar isso de forma a desenvolver aquele outro ser humano que vai se tratar com você e promover a sua saúde mental. Então, se você não fez terapia, faça pelo menos para saber o que é. Lá, provavelmente você vai descobrir algumas coisas que você achava que não tinha, o que é normal. Mas veja, se você já estiver em terapia, ótimo. Se você nunca fez terapia e vai cursar psicologia, aconselho fazer. Por quê? Lembra que eu falei, no curso de psicologia você vai ser atravessado por conteúdos que talvez pode mexer um pouco com você. Se você já estiver em terapia, você vai conseguir trabalhar muito mais fácil esses conteúdos.
E não só isso, junto com um terapeuta, aquilo que você vai estar estudando vai começar a fazer muito mais sentido. Então, sim, eu aconselho demais. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto: mantenha a mente aberta. Gente, o curso de psicologia, ele abre a sua mente não só para os seus próprios conteúdos, mas sim para toda a nossa realidade social. Então, quando eu falo para você manter a mente aberta, você vai ser atravessado por conteúdos que talvez você ainda não foi atravessado, como questões de vulnerabilidade social, como questões de dramas familiares, dificuldades familiares. Vai lidar com questões de sexualidade, e algumas pessoas têm essa questão de sexualidade bem ainda travadas, bem ainda enraizadas. Então, se você não mantiver a sua mente aberta, todos esses conteúdos vão começar a causar certo atrito com seus paradigmas. Uma vez que você entra na faculdade de psicologia e você começa a estudar, esses próprios conteúdos que você acredita serem certos ou verdade podem começar a ser trabalhados, podem começar a encarar novas realidades, e se você não manter um diálogo, você não vai conseguir trabalhar esses conteúdos. E um diálogo saudável. Não é que eu estou falando para você, quando o professor falar um A, e você acreditar piamente naquele A e é isso. Mas se você conseguir manter um diálogo, você vai conseguir criar o seu próprio entendimento da coisa. E é esse entendimento da coisa que faz a ciência da psicologia evoluir. Eu vou dar um exemplo. Para quem acompanha aqui o canal, vocês já devem ter percebido que eu falo muito sobre narcisismo. Por quê? O senso comum tem uma ideia do que é narcisismo. A psicologia tem uma ideia bem diferente do que é narcisismo. E não só isso, nós temos evoluções no estudo do narcisismo que hoje está mais do que comprovado que a gente pode sim tratar transtorno de personalidade. Se você, por exemplo, tem um conteúdo enraizado desde narcisismo, por exemplo, teve uma mãe narcisista, sofreu em um relacionamento narcisista e vai lidar com esse assunto na faculdade, e aí o professor ou a professora começa a falar sobre esse assunto, fala que tem tratamento, fala sobre feridas narcísicas, fala sobre como o próprio narcisista sofre. E aí isso pode te causar certa revolta. Então, se você tiver a mente aberta para novos conteúdos, você vai poder aproveitar muito mais a faculdade, o curso de psicologia, e não só isso. No seu trato clínico posterior, ou seja lá em qualquer outra função que você exerça no ramo da psicologia, você já vai estar preparado para lidar com diversas outras realidades. Porque pense assim, cada ser humano é uma realidade em si. Você não pode simplesmente estudar um conteúdo, por exemplo, digamos que você vai estudar uma abordagem psicanalítica e você vai ser freudiano, né? Você vai seguir a risca Freud. Você não pode acreditar que toda aquela realidade de Freud é a única realidade existente, porque você também vai entender no curso de psicologia que todos os grandes autores, eles são atravessados pelo espírito da época deles. Então, Freud foi atravessado pelo espírito da época da Europa, Jung, Carl Rogers, todos esses que eu trago aqui. E veja que alguns conteúdos que eles trabalham não são universais. A cultura tem um grande fator nisso tudo. Então, quando a gente traz para a nossa cultura brasileira algumas questões da psicologia psicanalítica, por exemplo, ou junguiana, ou o que seja, encontramos certos entraves, certas discordâncias. Mantendo a mente aberta, você vai conseguir pegar esse conteúdo e adaptar facilmente para a nossa cultura. E nisso a gente vai para o quarto ponto, que é praticar a empatia. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre empatia porque a gente também tem uma visão um pouco simplória da empatia. Por quê? Porque a gente acredita que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas isso é impossível. Por quê? Porque não há como você se colocar no lugar do outro, porque no momento em que você se coloca no lugar do outro, você não está sendo o outro. Você está sendo você através do outro. Então, mesmo que você veja o mundo através das lentes dele, você é você ainda que vai estar vendo. Apenas você vai estar interpretando uma coisa pela lente, pela uma nova ótica, digamos assim.
Então a empatia é o quê? A empatia é você trazer o seu eu para o outro de forma autêntica, de forma livre. E eu falo muito sobre autenticidade nesse vídeo que aparece aqui. Quando você se torna autêntico a ponto de aceitar a autenticidade do outro, aí nasce a verdadeira empatia. Porque não é uma questão de se pôr no lugar do outro, mas entender o outro por ele ser o outro. Não é você sendo o outro, ou não é você se colocando no lugar do outro, mas é entender como o outro é atravessado por todas as questões biopsicossociais, culturais, espirituais. Então veja, quando você começa a praticar essa empatia, você começa a se abrir a novas experiências e a novas experiências do outro, que é sempre aquela pessoa que não é você. Você já praticar essa empatia durante sua vida antes do curso vai te tornar uma pessoa mais receptiva ao outro, mais saudável, mais autêntica. E isso por si só já é um grande benefício. Quando você já traz essa facilidade de contato com o outro para o curso de psicologia, já é uma gigantesca maneira de facilitar a sua evolução durante o curso. Aí você pode me perguntar, mas Demetrios, vocês não são treinados para ser mais empáticos? Olha, se eu disser que sim, eu provavelmente vou estar mentindo. Por quê? Porque empatia não é uma coisa a ser treinada, é uma coisa a ser experienciada. Quando você sabe o que é, sabe o conceito, estuda maneiras de se tornar mais autêntico para se abrir mais ao outro e permitir a abertura do outro para você, eu acredito que isso pode ser assim considerado um treinamento de empatia. Mas é muito difícil a gente considerar que empatia é uma característica treinável. É a mesma coisa que a compaixão. Compaixão é um sentimento que ele não é treinável. Compaixão é um sentimento que ele só pode ser experienciado, ele só pode ser vivido. E você pode se abrir à experiência. E quinto e último item dessa lista é pratique a leitura. O curso de psicologia tem uma carga de leitura absurda. Eu acredito que todo curso superior ele tem uma carga de leitura bem alta. Mas o curso de psicologia exige você entrar em contato com os autores de algumas abordagens. Alguns autores, como Freud, como Jung, os caras têm mais de 20 livros publicados, e são tomos, não são livros, são tomos. São muitas, muitas páginas. E é uma leitura pesada, é a leitura assim, de conteúdo acadêmico, algumas escritas são arcaicas, as escritas de Jung, por exemplo, beiram o esoterismo. Então, em alguns momentos você vai ter carga de leituras assim de 30, 50 páginas para uma aula. Claro, é totalmente compreensível nos dias de hoje a gente não ter tempo para ler textos tão longos. Mas veja que quando você se propõe para entrar num curso universitário, num curso superior, quando você se propõe para aprender uma nova ciência, uma nova profissão, isso é algo que você vai precisar passar. E como é que você vai praticar essa leitura antes de entrar para a faculdade? O que eu aconselho? Leia filósofos. A filosofia ela tem uma base muito forte para o estudo e para a compreensão de muitos termos da psicologia. Os autores da psicanálise, autores também de outras abordagens, como humanistas, abordagens fenomenológicas, eles têm um arcabouço teórico da filosofia que eles usam nas suas abordagens de psicologia. Então aí você já pode começar a trabalhar uma maturidade intelectual, digamos assim, para poder absorver melhor os conteúdos que você vai estudar no curso de psicologia. Aconselho assim você pegar filósofos e autores que compartilhem o que você acredita por agora. E depois você se desafiar com leituras que desafiam seu paradigma. Tem leituras que são mais fáceis, por exemplo, as humanistas são mais simples de estudar. As existencialistas, as humanistas são teorias filosóficas que são mais gostosas, digamos assim. E aí você pode depois partir para um Nietzsche,
que já é uma leitura bem pesada. Você pode se aventurar aí em leituras literárias também, para acostumar o ritmo da leitura. Pode pegar um Dostoiévski aí, tem livros bem de cargas bem grandes, mas são leituras que te proporcionam uma reflexão e um estudo da própria natureza humana. Por exemplo, o livro O Idiota, de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, se eu não me engano o título é esse. São sugestões de leituras que dá para a gente absorver o psicológico na literatura deles. E para praticar leitura você também pode ler livros de psicologia, claro. Você já pode começar a ler no texto de psicólogos, né? O que eu aconselho são livros de introdução à psicologia, que você pode ler antes de cursar a faculdade e durante a faculdade. Eu tenho um livro aqui de quase 20 anos, que é esse aqui, Introdução à Psicologia, do Maurice Maestro. Tem um livro chamado Psicologias, que também é muito bom, ele dá uma introdução geral assim sobre os conteúdos de psicologia. E é legal esses livros, gente, porque eles trazem assim um apanhado geral do que é a psicologia. Né? Ciência da psicologia, base biológica do comportamento, o que é sensação, percepção, estados de consciência, aprendizagem, memória, motivação, emoção, cognição, desenvolvimento ao longo da vida, personalidade, distúrbios psicológicos e por aí vai. E ele é assim, né? Ele tem, este aqui tem, tirando o apêndice, ele tem 500 páginas. E ele é um livro extremamente didático. Ele tem exercícios para você fazer e fixar, tipo livro de escola mesmo. E ele já vai trabalhar a sua capacidade de leitura e a sua capacidade de absorção de conteúdos. Gente, esse é o vídeo que eu gostaria de trazer para vocês. É um vídeo bem diferente, bem rápido, bem simples, mas eu acho que pode ajudar quem está iniciando aí nessa jornada magnífica que é iniciar o curso de psicologia numa faculdade. Diz aí nos comentários se vocês curtiram esse tipo de vídeo. Se vocês curtiram, eu vou fazer mais um vídeo falando das 5 coisas que eu gostaria de saber antes de entrar para a faculdade. Muito obrigado por assistir até aqui. Só lembrando as 5 coisas: esteja preparado para a autorreflexão, cuide da sua saúde mental, mantenha a mente aberta, pratique a empatia ou experiencie a empatia e esteja preparado para a carga de leitura. Meu nome é Demetrios Mikulis, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos por aí, nesse mundo que não para de girar, ainda que gire estudando psicologia às vezes. Até a próxima.